Pessoal da igreja, que eu faço assim, amém? Eu fui muito pega de surpresa, porque eu estava ajudando minha mãe hoje de manhã, no salão, fazendo a unha da irmã Mara. E aí, do nada, o pai abriu assim a porta com tudo. Laila, eu vi que o tempo não era suficiente para tu ontem, aí tu prega hoje à noite, né? Aí eu olhei assim, ele com um sorrisinho no rosto, ninguém sabe se ele tá brincando, se ele tá falando a verdade. E eu, meu Deus, é sério? É sério ou ele tá brincando? Aí ele saiu. Aí eu fiquei olhando assim pra irmã Mari, pra mãe, ele tá falando sério. E eu, meu Jesus, meu coração começou a acelerar ali mesmo. Aí do nada ele abre a porta de novo. Dá certo, né? Aí eu, dá. Aí Jesus veio falar comigo mais tarde, né? Foi eu terminar as coisas com a minha mãe. E eu já queria pedir para você abrir sua Bíblia lá em 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19, versículo 1. E como filho de peixe, peixinho eu não aguento ficar muito tempo de salto. Vou pregar descalço que nem minha mãe prega geralmente. Amém? Quem já abriu, dá um glória aí, só para eu saber se eu posso ler. Glória a Deus. Então tá bom. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. E Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá, e deixou ali o seu ajudante. E foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. E então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. E de repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. E o anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu. E a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite. E de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti, e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. E o Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. E quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias?
E ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Pode fechar aí tua Bíblia rapidinho, mas daqui a pouco vocês abrem de novo. Eu estava procurando, né, mexendo lá na Bíblia, no caderninho de esboço que eu tenho, que eu preciso preencher mais, porque eu tenho ele desde 2020, o bichinho ainda está meio seco. E aí eu tenho que preencher mais. E aí eu não achei algo que o Senhor tocasse e dissesse: é isso aí que você vai falar. E aí eu comecei a ler a Bíblia e procurar. E do nada eu lembrei de Elias. Elias na caverna. E nesse capítulo 19, ele fala de um Elias amedrontado. Um Elias com uma crise de identidade. E um Elias desamparado. Mas, se você for ler um capítulo antes, no capítulo 18, Elias matou 400 profetas de Baal. E orou a Deus e fez chover novamente Israel, o que não havia chovido há 3 anos, se eu não me engano. E por que foi que Elias se escondeu naquela caverna? Se no capítulo anterior Elias estava tão vitorioso e tão cheio de Deus, o que fez Elias querer morrer e desistir do propósito? Se você for ler o capítulo 18, quando a rainha Jezabel ela descobre que os seus profetas foram mortos por Elias, ela fica revoltada e ela manda um mensageiro para dizer para Elias que vai matar ele. Mas talvez, é só um talvez assim, bem talvez, porque não está escrito na Bíblia, ela não tivesse feito isso de verdade. Porque o povo tinha visto o Deus de Israel. E talvez o povo ficasse com um certo descontentamento. O povo ficasse com uma certa raiva. Mas ela sabia que Elias ia fugir. Ela sabia que Elias tinha vencido. E Elias também devia saber isso. Porque ele estava com Deus. Mas mesmo assim, ele ficou com medo e fugiu. E quando você vê que Elias foge, a gente não vê Elias orando antes de fugir. A gente só vê um Elias com medo de uma ameaça vazia. Porque ela podia simplesmente ter mandado um soldado matar ele em vez de mandar um mensageiro, né? Mas não, ela mandou um mensageiro que é para ele ficar com medo e fugir. E Elias fez exatamente aquilo que ela tinha imaginado. E como é que eu vou tirar isso daqui? O Senhor não tinha deixado Elias. O Senhor não teria desamparado Elias. Por mais que Jezabel quisesse matar Elias, o Senhor não tinha deixado Elias antes, quando ela tinha matado todos os outros profetas de Israel. Por que o Senhor ia deixar Elias agora? E quando Elias ficou com medo, ele tirou os olhos da fé e colocou os olhos nas circunstâncias. Ele esqueceu do Deus Todo-Poderoso que ele servia, o Deus que já tinha feito milagres através da vida dele, e colocou os olhos nas circunstâncias, nos medos, nas palavras vazias. Ele colocou os olhos no mundo carnal em vez do mundo espiritual. E quando Elias foge, um homem que era de certa forma caracterizado por sua coragem, porque ele tinha matado 450 profetas. Como que pode um cara que matou esse tantão de gente fugir com medo da palavra de uma mulher? Eu estava vendo uma pregação uma vez eu esqueci o nome do pastor, é um barbudo engraçado,
do cabelo branco. E ele fala assim, cara, a Bíblia ela é muito engraçada se você for parar para ler. Porque o cara, num capítulo, mata um monte de gente, no outro a mulher fala que vai matar ele, ele foge. E se esconde. E depois que ele fugiu, ele não orou antes de fugir, ele orou depois que ele fugiu. E ele não esperou, na verdade, a resposta de Deus. Ele fugiu e ele começou a orar dizendo que ele queria morrer. E que ele tinha falhado e ele não queria mais viver. E um anjo pega e acorda ele porque ele vai dormir. Muitas das vezes quando a gente está num desespero, num vazio, em vez da gente ler a Bíblia, em vez da gente esperar a resposta de Deus, a gente dorme. Sendo espiritualmente falando, ou talvez às vezes até carnalmente falando. Ele se entregou ao seu desespero e foi dormir. E aí vem um anjo e acorda Elias. E fala, cara, come. E tem lá um pão e o vinho, ou a água. Calma aí, que eu me perdi aqui. E aí ele come e dorme de novo. E vem um anjo de novo. Come. Senão tu não aguenta a caminhada. Elias come. E ele jejua e anda. Por 40 dias e 40 noites. Imagina a finura que esse cara tava. Ele não comeu nada durante 40 dias e 40 noites. E ele andou. Só andou. Até ele chegar lá no Monte Horebe. E quando ele entrou no Monte Horebe, ele entrou numa caverna e ele passou a noite ali. E tem alguns estudiosos que falam que Elias teve um episódio de depressão dentro daquela caverna. E ele estava disposto a desistir do seu ministério e desistir da sua vida. E foi aí que Deus falou com ele. Só que Deus não chega da forma que a gente esperava que ele chegasse. Pelo menos não da forma que eu esperasse que Deus chegasse. Ele chega perguntando, o que é que tu está fazendo aí? Em vez de Deus brigar, cara, sai daí, bora, vai enfrentar Jezabel. Não, ele chega e fala, Elias, o que tu está fazendo aí? De certa forma, Deus foi paciente com Elias naquele momento de desespero. O Senhor perguntou o que ele estava fazendo, esperou a resposta de Elias. E Elias, em vez de responder, realmente, ele joga um monte de justificativas. Mas Senhor, eu sou o teu profeta, eu dediquei a minha vida a ti, e o teu povo fez isso, e o teu povo fez aquilo, e agora eu estou sozinho. E aí, ele entrou de novo na caverna. E aí veio um terremoto, primeiro veio um vento forte. E o Senhor não estava no vento forte. Depois veio um terremoto, e o Senhor não estava no terremoto. E depois veio um fogo, e o Senhor também não estava no fogo. Mas a minha Bíblia vai dizer que depois veio um sussurro, calmo e suave. E Elias percebeu que ali era a presença do Senhor, e ele saiu. E quando ele saiu, o Senhor faz a mesma pergunta. Elias, o que tu está fazendo aí? Mais uma vez sendo paciente. E às vezes a gente até abusa dessa paciência de Deus, né? E Elias responde a mesma coisa que ele tinha respondido antes, com exatamente as mesmas palavras que ele tinha falado antes. E aí, o Senhor, ele dá 3 ordens a Elias. Mesmo Elias tendo agido por impulso e não ter visto com os olhos da fé a situação, mesmo Elias
tendo ficado com medo, quando nós temos um Deus poderoso, um Deus que coloca reis em tronos e tira, um Deus que derrota gigantes, um Deus que faz a seca passar, um Deus que faz fogo descer do céu. Mesmo Elias tendo desviado os olhos dele desse Deus, ele ainda foi piedoso. E mais uma vez, ele deu a chance de Elias voltar para o lugar onde ele precisava estar. E as 3 ordens que Elias recebeu, que são as que eu não li, porque senão ia ficar uma leitura muito grande, foi ungir Azael como rei da Síria, ungir Jeú como novo rei de Israel, e ungir Eliseu como seu sucessor. E as 3 ordens, elas de certa forma confrontavam o medo de Elias e o porquê do Elias estar naquela caverna. Porque quando o Senhor pede para ele ir lá e ungir um novo rei de Israel, quando o Senhor pede para ele ir lá e ungir um rei da Síria, um rei que nem era da nação escolhida, Elias teria que enfrentar o seu medo de sair da caverna e ir lá. E essas 3 ordens não foram em vão, porque mais na frente, essa unção desses reis, eles iriam acabar com a linhagem, digamos assim, de Acabe. E tinha um propósito nisso. E Deus não controla só o reino de Israel. Ele controla, na verdade, todas as nações da terra. E essa ordem que Deus deu a Elias foi essa demonstração de poder que Deus queria dar para Elias, que Deus queria mostrar para Elias. Lá em Daniel 2:21 vai falar que não é só a nação de Israel que Deus controla. Deus coloca rei em tronos e Deus tira os reis dos tronos. Ele tem o poder de controlar todos os tronos da terra. E se Deus quisesse que Elias não morresse, Elias não teria morrido. E Elias não morreu. Deus queria mostrar a Elias de que ele estava no comando. E ele só ia morrer se Deus permitisse. Confrontando o medo de Elias, de uma rainha, uma mulher perversa e um rei reprovado por Deus. E assim, pela misericórdia de Deus, esse episódio, digamos assim, de Elias, ele acabou com Elias sendo tratado e Elias sendo restaurado por Deus. E vamos sair um pouquinho aqui do Elias. Eu contei assim por cima a história dele. Diferente de outros meios, outros livros, a Bíblia ela não esconde as falhas e os erros, as imperfeições dos heróis da fé. A Bíblia ela nos mostra que fora da vontade de Deus, todo homem é falho. Quando nós estamos fora da vontade de Deus, nós estamos condenados a fazer tudo errado, a acabar caindo, a acabar pecando e acabar levando uns cascudinhos também. E eu quero dar uns exemplos aqui. Abraão, ele foi o pai da fé. O cara que foi chamado de pai da fé. Ele teve medo de dizer que a esposa dele era esposa dele, por medo de roubarem ela e matarem ele. Ele não teve fé o suficiente de saber que Deus ia proteger ela e ele. E aí ele escondeu que ela era a mulher dele e falou que ela era irmã dele. O pai da fé teve falta de fé. Esse episódio está lá em Gênesis 12. Moisés. Quero que você abra sua Bíblia lá em Números, capítulo 12. Números 12.
Números 12, versículo 3. Quem já abriu aí, dá um glória. Amém? E Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que estavam sobre a face da terra. Amém? Algumas versões podem ter humilde. No caso era a minha paciente também. Um homem muito manso, paciente e humilde. O homem mais manso da face da terra. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Números, capítulo 20, versículo 1. Capítulo 20, versículo 1. Como é que tá dando trabalho aqui pra mim? Amém? Então vieram os filhos de Israel e toda a congregação ao deserto de Zim, no primeiro mês. E o povo permaneceu em Cádiz, e ali Miriam morreu, e ali foi sepultada. Versículo 2. E não havia água para a congregação, e eles se uniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falou, dizendo: Quisera Deus que tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram perante o Senhor. E por isso trouxestes a congregação do Senhor a esse deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a esse lugar mau? Não é lugar de semente, nem de figos, nem de vinhas, nem de romãs, nem há água para beber. E Moisés e Arão saíram diante da congregação, à porta do tabernáculo da congregação, e caíram sobre os seus rostos. E a glória de Deus os apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e reúne a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha diante dos seus olhos, e ela dará a sua água, e tirará a água da rocha, e darás a beber toda a congregação e aos seus animais. E Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe havia ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes, teremos que tirar água dessa rocha para vocês? E Moisés levantou sua mão e com sua vara feriu a rocha 2 vezes, e saíram águas abundantemente, e a congregação bebeu, e também os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Por que não crestes em mim para me santificar aos olhos dos filhos de Israel? Por isso, não levareis essa congregação à terra que lhes dei. Essas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e neles foi santificado. Pode fechar aí tua Bíblia rapidinho. Para quem não entendeu muito bem o que aconteceu aqui, o Senhor falou para Moisés, porque o povo estava reclamando que não tinha água nem comida para comer, nem água para beber. E aí Moisés e Arão foram conversar com Deus, e Deus falou para eles falarem com a rocha, para que ela desse água para o povo de Israel. Mas Moisés, irado, o cara mais manso da face da terra, irado, pegou o cajado e bateu 2 vezes na rocha. E por esse motivo, ele não entrou na terra prometida. O cara mais manso da face da terra, de acordo com a Bíblia, não viu a promessa sendo cumprida, porque ele ficou com muita raiva. Davi era um homem íntegro, um homem segundo o coração de Deus. Mas lá em 2 Samuel, capítulo 11 e 12, vai falar do seu envolvimento com Batseba, onde ele manda o esposo dela ir para a frente da batalha. E ele morre lá. E aí ele se casa com Batseba. Mais na frente tem o castigo, claro. Mas o homem íntegro adulterou. Pedro era valente e corajoso. Mas lá em Marcos, capítulo 14, versículo 66, se você puder abrir aí rapidinho. Marcos 14.
Marcos 14, versículo 66. 14, 66. Amém? Não? Não, amém? Amém. Pedro ainda estava lá embaixo no pátio, quando apareceu uma das empregadas dos grandes sacerdotes. Ela viu Pedro se esquentando perto do fogo, olhou bem para ele e disse: "Você também estava com Jesus de Nazaré." Mas ele negou, dizendo: "Eu não o conheço, não sei o que é que você está falando." E saiu para o corredor. Naquele momento, o galo cantou. E quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer aos que estavam por perto: "Este homem é um deles." Mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: "Não há dúvida de que você é um deles, pois você também é da Galileia." E aí Pedro disse: "Juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue, se não estou dizendo a verdade." E naquele instante o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: "Antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece." Então Pedro caiu em si e começou a chorar. Pode fechar a tua Bíblia aí? Pedro, o cara que era conhecido por ser valente, o cara que pegou a espada do soldado que queria prender Jesus e cortou a orelha dele, o cara que era um baita de um liguarudo respondão, ele negou Jesus por medo de ser levado junto para ser crucificado. Enquanto capítulos antes ele fala que, se for preciso, ele ia morrer com Jesus também. Ele nega Jesus por medo de morrer. Mesmo os homens, os nossos heróis da fé, eles também tiveram medo. Eles também tiveram suas falhas e eles também tiveram os seus momentos de tristeza, os seus momentos de desespero, os seus momentos de caverna. Os momentos em que eles queriam dormir ou chorar. O momento em que eles queriam desistir do propósito. O momento em que eles desacreditavam da palavra de Deus e esqueciam dos milagres que Deus já tinha feito por eles. Os grandes heróis da fé já tiveram seus momentos de perca de fé. Mas Jesus estava lá, ó. Não desacredita não, eu estou aqui. Jesus estava lá chamando eles para fora da caverna. E da mesma forma com que Jesus estava lá chamando eles para fora da caverna, quando nós estamos nos nossos momentos agoniantes, nossos momentos de luta, nossos momentos de prova, nossos momentos de caverna, Jesus vai lá e nos diz: ó, sai daí, vem para fora, eu estou aqui. Não esquece do que eu já fiz por você e do que eu prometi fazer. Não é porque não chegou o tempo que não vai se cumprir. É porque tem que esperar pacientemente, porque eu tenho um projeto e um propósito em cada buracozinho que a gente passa. Cada tempestade, cada deserto tem sempre um propósito. E se a gente desistir por causa de ameaças do inimigo, a gente vai perder esse propósito. E se a gente se estressar com a pedra no meio do deserto, a gente pode não alcançar a terra prometida. E Jesus não quer que a gente não alcance a terra prometida. Jesus ainda foi tão bom e tão misericordioso com Moisés, que mesmo ele não podendo entrar na terra, antes de Moisés morrer, a Bíblia fala que ele subiu num monte e ele conseguiu ver a terra prometida, como ela era lá dentro. E depois ele morreu. E Deus ainda foi tão bom, que ele sabia que dentro lá, no coração de Elias, em que ele estava pedindo para morrer,
Elias não queria realmente morrer. E Elias não morreu. Ele foi arrebatado. E Jesus foi tão misericordioso, tão piedoso e tão bom, que mesmo quando Davi, ele adulterou e ele matou o marido de Batseba, o filho dele com Batseba, Salomão, se tornou rei. E Jesus ainda foi tão bom e tão misericordioso, que mesmo Abraão tendo mentido, dizendo que Sara era irmã dele, em vez de dizer que era mulher, quando o rei do Egito quis se apossar dela, o Senhor castigou o rei e falou que Sara era mulher de Abraão. E ainda fez com que Abraão saísse de lá abençoado, viu? E Jesus ainda foi tão bom e tão misericordioso, que mesmo Pedro tendo negado ele 3 vezes, quando Jesus ressuscitou, ele veio falar com Pedro e deu mais uma vez uma chance de Pedro se reerguer. E falou: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus é tão bom nas nossas vidas que muitas das vezes a gente se esquece do propósito, da promessa, e no meio do caminho a gente quer desistir. E Jesus ainda nos faz alcançar, ou até mesmo só ver, mas Ele faz a promessa se cumprir. Mesmo com a gente dando aquelas nossas quedinhas, aqueles nossos escorregões, aqueles dias que a gente está chorando, aqueles dias que a gente está em desespero, aqueles dias de luta, Ele ainda nos chama para fora da caverna. Um sussurro calmo e suave, para que a gente venha alcançar a promessa. E tem algumas coisas que eu aprendi com Elias, com a história de Elias na caverna, que a primeira é que Deus, ele tem a sua forma particular de agir. Quando Elias estava dentro da caverna, ele viu um vento forte, ele viu um terremoto e ele viu um fogo. Mas a verdade é que Jesus não estava em nenhum desses 3. Deus não estava no vento, Ele não estava no terremoto, Ele não estava no fogo. Ele estava numa coisa simples, numa coisa calma, numa coisa suave, que era o que Elias precisava naquele momento. Ele estava num vento calmo, num sussurro. Porque Elias, ele estava desamparado. E sabe aqueles dias que a gente está com aquela agonia aqui dentro? Eu imagino que Elias estivesse desse jeito dentro da caverna. E em vez de Jesus vir com algo estrondoso, Ele veio calmo e suave, para que Elias entendesse que no meio da tempestade, Ele é a calmaria. Outra coisa que eu aprendi é que nós não podemos nos esconder atrás de justificativas. Essa aqui pegou em mim, porque meus pais sabem que eu sou muito chata para desculpa. Para tudo eu tenho uma desculpa na vida. Então, pegou muito em mim. E Elias, quando Jesus veio perguntar a ele o que ele estava fazendo lá dentro, Elias veio: mas Senhor, eu estou sozinho, mas Senhor, o teu povo fez isso, mas Senhor, o teu povo fez aquilo. Quando o Senhor queria ouvir, era realmente porque ele estava dentro daquela caverna, enquanto ele devia estar fora fazendo o que Deus mandou. E mesmo Elias tendo se escondido atrás de várias justificativas, o Senhor simplesmente relevou as justificativas dele e falou: olha, sai daí e vai fazer isso, isso e aquilo, porque é isso que eu quero para a tua vida. Outra coisa que o Senhor nos ensinou o Senhor me ensinou, é que eu acredito que Elias lá dentro, ele deve ter se sentido de certa forma fracassado.
Porque o que eu acho? Lá vem mais uma das minhas suposições. Eu acho que pode ter sido que Elias, ele não tenha esperado aquela mensagem de Jezabel. Que quando o rei Acabe e Jezabel vissem o poder e a glória de Deus, eles se quebrantassem. Mas aí foi tudo ao contrário. E Elias se frustrou. Elias, ele falou, não nessa versão que eu li, mas nessa outra versão aqui, fala que eu não sou melhor do que os meus pais. Eu sou igual aos meus antepassados. A verdade é que Elias achou que ele tinha fracassado, assim como as outras pessoas tinham fracassado. Ele estava se comparando com os outros profetas e outras pessoas, com seus pais, com as pessoas que tinham se entregado aos ídolos. Mas a verdade é que não era aquilo que Deus queria com o fogo. Deus não queria que Jezabel e Acabe se quebrantassem. Ele queria que o povo de Israel se entregasse novamente ao Senhor verdadeiro. E independentemente do que Elias achasse, o Senhor queria que ele cumprisse aquilo que ele precisava cumprir. E por último, que eu estou acabando, não deve ter durado nem 20 minutos. Mas vão haver momentos de desespero, assim como até mesmo Jesus teve quando ele estava aqui na terra. Porque a Bíblia vai falar que no Getsemane, Jesus ele suou sangue. E suar sangue é um nível muito alto de nervosismo e ansiedade. Porque Jesus sabia o que ia acontecer, ele estava agoniado por causa disso. E Jesus, ele sentiu a agonia que a gente sente às vezes também. E acredite, muito pior. Muito, muito pior. Eu acredito que ninguém aqui chegou a suar sangue. Alguém aqui já chegou a suar sangue de nervosismo? Eu não. E, cara, vão haver momentos que a gente vai se sentir desanimado. Vão haver momentos que a gente vai querer se esconder dentro de uma caverna. Vão haver momentos que nem eu. Hoje de manhã, meu pai me chamou para pregar e eu quis me esconder dentro da caverna. Vou pro culto hoje não. Vou pro culto hoje não. Tem nem opção, verdade. Mas o Senhor vai estar sempre com a gente. Independentemente do nosso sentimento de solidão, desespero. Independentemente do sentimento de eu tô aqui, mas não tem ninguém comigo. O Senhor está sempre com a gente. E os momentos de desespero, eles passam. Não deixe ele te dominar, não. Porque às vezes a gente sente desespero e a gente acha que ele vai dominar. E aí, já era. Desistir da promessa. Dá mais para mim não, Jesus. Acabou. Mas o momento de desespero, ele passa. É rápido. Confia, vai passar. Uma tempestade, ela não dura para sempre. E todo deserto, se você continuar andando, vai ter um final sim. Por mais que seja grande. Vai ter um final. E a gente estuda, né? Eu não sei se é em geografia, acho que é em geografia. Que fala que o deserto do Saara, ele é o maior deserto do mundo. Só que nesse deserto, existem pessoas lá. Pessoas que moram no deserto. O que parece impossível, mas existem. E por mais que a gente esteja no deserto, vão existir pessoas que Deus vai mandar para nos ajudar, para nos confortar. Tá aí, Moisés, ele não fugiu quando ele matou o egípcio. Ele encontrou Moriá. Ele se refugiou lá. E aí, depois de um tempinho, ele se casou, teve seus filhos. E o Senhor falou com ele, ele teve que voltar.
teve o seu momento de desespero também, mas passou. E mais na frente ele vai descobrir a promessa e ele vai viver a promessa. E acontece que Moisés foi tão especial para Deus que ele morreu e foi sepultado por Deus. E Satanás veio brigar pelo corpo de Moisés. Está na Bíblia. Amém? Acho que é essa a palavra. Talvez não tenha durado muito, mas é isso aí. E eu agradeço a minha oportunidade.